E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou César Alves e eu vim aqui hoje para poder falar sobre um assunto que é o escândalo que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, onde 6 pessoas foram contaminadas pelo vírus HIV depois de receberem órgãos contaminados e passarem por um procedimento cirúrgico onde receberam órgãos contaminados dentro do Sistema Único de Saúde. Não é segredo para ninguém que o SUS tem tido severos cortes no orçamento há muito tempo. E tem sido sucateado de maneira, diria até que proposital, para favorecer grupos de planos de saúde, para favorecer uma privatização e um enfraquecimento do Sistema Único de Saúde e do Estado brasileiro, colocando a população em risco. Bem, e o que isso tem a ver com o que aconteceu no Rio de Janeiro? Bom, no Rio de Janeiro ocorreu que esses doadores receberam órgãos de pacientes que passaram por uma clínica privada, foram supostamente testados nessa clínica privada e depois do ocorrido, a Anvisa foi chamada para fazer uma vistoria nesse laboratório, o que eu acho muito estranho, porque, ao meu ver, todo laboratório clínico já deveria ter uma licença prévia da Anvisa. Eu acredito que a legislação deva ser dessa forma. Tem uma legislação, tem uma licença prévia da Anvisa para poder funcionar, mas enfim, depois do ocorrido foi chamada a Anvisa, fez uma vistoria no local e essa empresa não soube informar onde compraram os testes, onde estavam os testes. Foi perguntado onde estavam as notas fiscais desses testes e ninguém sabia responder. Então levanta-se até o questionamento se foram feitos os testes de HIV/AIDS sobre essas pessoas que doaram órgãos. Isso levanta ainda mais questionamentos se esses testes realmente foram realizados nesses doadores. A questão que se coloca no final das contas é que o Estado brasileiro e o Estado do Rio de Janeiro, ambos, foram omissos nessa situação, foram relapsos, quando permitiram que uma clínica participasse de uma licitação sem saber realmente a procedência e a qualidade dessa clínica, sabe? E para além disso, não era para ter licitação porra nenhuma, sabe? Era para ser mandado pro Butantan, para qualquer instituto de respeito e de peso que existe no Brasil para poder testar essas pessoas, esses doadores. É um absurdo que um país que tem um sistema único de saúde robusto, significativo como o nosso, e que serve de modelo para vários países, porque acreditem, nenhum país no mundo tem um sistema único de saúde totalmente gratuito, financiado pelo Estado, que tem uma abrangência para uma população gigantesca, num país imenso e que trate desde a baixa complexidade até a alta complexidade. Agora, o que eu coloco como questionamento também é que, por mais que o Estado venha a ser responsabilizado e que venha pagar uma indenização para essas pessoas, até agora 6 pessoas que foram contaminadas por esses procedimentos, né? Essas pessoas não jamais terão sua saúde reparada, né? Por mais que sejam abonadas com algum tipo de indenização para amenizar a situação, isso não vai acontecer, sabe? E é muito triste que isso aconteça no Brasil. Agora é sintomático. É sintomático e é um momento da gente acordar e ver que essa subfinanciamento do SUS já está há muito tempo colocando em risco a vida de muitas pessoas. Não só as pessoas que vivem com HIV, mas as pessoas que são transplantadas, as pessoas que têm qualquer doença crônica não transmissível também, os idosos, todo mundo está em risco quando o SUS deixa de ser financiado e é colocado embaixo de um arcabouço fiscal, por exemplo. A gente tem visto nos últimos anos ataques sistemáticos ao Sistema Único de Saúde. Isso aconteceu inclusive no período da pandemia. Isso tem acontecido antes do período da pandemia, antes mesmo do governo Bolsonaro. Desde 2016, o SUS tem sofrido cortes severos, não só nas políticas de HIV/AIDS, de tratamento e prevenção HIV/AIDS, mas como em outras áreas que são abrangidas pelo SUS. Outros tratamentos também têm sofrido cortes severos. E isso tem
diminuído o poder de atuação do nosso Sistema Único de Saúde, que deveria, pelo contrário, ao invés de ser enfraquecido, ser fortalecido a partir do momento que a nossa população está envelhecendo e cada vez mais vai precisar desse Sistema Único de Saúde. E aí vai vir alguém que vai dizer: ah, mas eu tenho um sistema privado, eu pago um plano de saúde. Ok, você paga um plano de saúde, mas muitos tratamentos são feitos única e exclusivamente pelo SUS, mesmo que você faça num hospital privado. Como, por exemplo, o próprio tratamento para HIV/AIDS, assim como o tratamento de transplantes, por exemplo. Isso é feito pelo SUS. Ele tem um monopólio sobre isso. E deve ser dessa forma, porque imagina se a iniciativa privada entra no meio dessa questão de doação de órgãos, né? E já imaginou isso? Teve um presidente aí em um país vizinho que falou até em venda de órgãos como promessa de campanha. Isso não é nada civilizado. Bem, de fim ao cabo, quem se ferra é o povo brasileiro. E o principal que eu queria dizer é que a gente tem uma política de saúde pública focada na pós-venção, né, ao invés de prevenção. E que isso aumenta muito o custeio do Sistema Único de Saúde. E a gente tem um orçamento cada vez mais sufocado por leis, regulamentações e vários penduricalhos abusivos. E que tem atendido interesses que não são da população, são interesses privados, interesses de mercado, sabe? E a gente tem visto um crescimento, ao mesmo tempo que a gente tem visto esse desfinanciamento do SUS, a gente tem visto um crescimento paulatino de planos de saúde, assim, de péssima qualidade, de baixíssima cobertura. E a classe média baixa e a classe média tem contratado esses planos. E muitas vezes acabam deficitários, devendo para o Sistema Único de Saúde, sobre procedimentos que eles não realizam, negam para seus pacientes, e esses pacientes acabam caindo de toda forma no Sistema Único de Saúde, sabe? E isso é muito preocupante, muito absurdo que isso esteja acontecendo no Brasil, que é um país que tem um Sistema Único de Saúde que está de 10-0 em muitos outros de países desenvolvidos, sabe? Inclusive, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é mais abrangente e maior do que o sistema único, o sistema de saúde britânico, do qual eles têm tanto orgulho, mas o brasileiro não. O brasileiro tem gosto, tem prazer, tem um gozo em falar mal do sistema único de saúde, dizer que não presta, e dizer que não vale a pena, e dizer que o Estado tem que, sabe? É de uma estupidez e de uma falta de conhecimento do próprio país tão grande, tão abissal, que me deixa verdadeiramente nervoso, sabe? E eu fico pensando nessas pessoas que, quando saem do Brasil e vão para um país como, por exemplo, os Estados Unidos, sabe? E acabam precisando do sistema de saúde. Eu gosto quando isso acontece. Porque aí essas pessoas que esbravejam contra o SUS, muitas vezes acabam saindo dos Estados Unidos e voltando para o Brasil para se tratar aqui no nosso SUS. Então, ao invés de criticar apenas o SUS, que eu não acho que ele deva ser imune a críticas, não, todo o sistema ele está passível de críticas, sim, mas a gente tem que incentivar e tem que ampliar, melhorar esse sistema único de saúde e pensar não só em como a gente vai financiar esse sistema único de saúde, sabe? Talvez desvincular de certas regulamentações que estão limitando e estão sufocando o nosso sistema único de saúde no momento que a população está envelhecendo, como eu já falei. Então, é crucial que, para além disso, a gente passe a investir também na questão da prevenção de doenças, sabe? Então, o nosso sistema único de saúde, ele peca muito em doenças de baixa complexidade. Se você vai no postinho, dificilmente você vai ser bem atendido, às vezes não tem médico, sabe? É uma tristeza, mas quando a gente chega na média e alta complexidade, o SUS, cara, o SUS é incrível. Dá show em vários tratamentos, sabe? Tratamento para câncer. E o sistema privado jamais cobriria esses tratamentos. Como doenças raras, por exemplo. O SUS cobre muitas vezes
medicamentos para doenças raríssimas. E mesmo assim, ainda é apedrejado pela própria população do país. E isso é muito triste. É muito triste a falta de conhecimento sobre o próprio país e falta de leitura sobre que lugar o povo ocupa. Esse mesmo povo, classe média, baixa, classe C, classe. Sabe? Esse povo que tem o Renegade financiado, que se acha classe média, mas é trabalhador como todo mundo. Eu queria muito que esse povo se fudesse, na verdade. Não, na verdade. Eu queria muito que esse povo tomasse um pouco mais de consciência de classe, de que eles não estão acima do restante da população. E que o que segura eles ali, naquele padrãozinho de vida ali, financiado, sufocado ali, é o empreguinho, o carguinho público que eles têm. Eu queria muito que essas pessoas que fazem parte desse extrato social, que é a classe média, viessem a desenvolver consciência de que também são afetadas quando o SUS é ameaçado, quando o INSS é ameaçado, quando qualquer serviço público venha a ser ameaçado, qualquer serviço público que tenha como prioridade a Seguridade Social, por exemplo. E isso inclui também a segurança pública, que seria assunto para outro vídeo, e é assunto para outro vídeo. Mas essas pessoas também são atingidas de formas diferentes, mas também são atingidas e elas não têm consciência disso quando estão aplaudindo o desmonte do Estado brasileiro. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, espero que deem o like, curtem, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau.